O padrasto da minha amiga me chamou no quarto e disse: "Vou te mostrar algo que sua amiga não sabe fazer." Aquela frase, dita num sussurro rouco, me percorreu como um choque. Senti um arrepio subir pela espinha, os pelos dos braços eriçados. Meus joelhos, por um instante, ameaçaram ceder. Juro, o coração disparou no peito como um cavalo selvagem. Ele sorriu, um sorriso lento, quase lascivo, que me fez engolir em seco. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele completou, com os olhos brilhando: "É algo que vai te deixar de queixo." Caído. A essa altura, minha respiração estava presa na garganta. O que ele queria dizer com aquilo? Que tipo de segredo obscuro ele guardava? O quarto, antes um lugar familiar, agora parecia carregado de uma tensão quase palpável. A luz fraca que entrava pela janela criava sombras alongadas e misteriosas, e o silêncio que se seguiu à sua frase parecia vibrar com uma energia estranha, quase elétrica. Eu me sentia como um passarinho diante de uma cobra, hipnotizada, aterrorizada, mas incapaz de desviar o olhar. A cada segundo que passava, a curiosidade e o medo se misturavam, criando um nó apertado no meu estômago. O que ele ia me mostrar? E por que minha amiga não sabia fazer? Aquele mistério me corroía por dentro. A imagem do seu sorriso malicioso, da sua voz rouca sussurrando aquela frase provocante, não saía da minha cabeça. A cada respiração, a cada batida do meu coração, a pergunta ecoava. O que ele queria dizer? A incerteza era uma tortura. Meus pensamentos disparavam, criando cenários cada vez mais perturbadores. A atmosfera do quarto, a forma como ele me olhou, tudo contribuía para alimentar a minha angústia. Eu me sentia perdida em um labirinto de insinuações, sem saber para onde me virar. Você já sentiu essa sensação? Aquele frio na barriga, a boca seca, a mente em branco, sem saber o que esperar? Deixa o like se você já passou por algo parecido. Vocês precisam saber o que aconteceu depois. Precisam entender a confusão que se instalou na minha mente naquele momento. Preciso compartilhar essa história. Preciso que vocês entendam o turbilhão de emoções que me consumiu. Eu tinha ido passar as férias na fazenda da minha amiga, um lugar que sempre amei. O cheiro de terra molhada, o canto dos pássaros ao amanhecer, a simplicidade da vida no campo, tudo me encantava. Minha amiga e eu crescemos juntas, compartilhando segredos, sonhos e aventuras. Ela era como uma irmã para mim. E seu padrasto, um homem de poucas palavras, sempre me pareceu uma figura gentil e protetora. Mas naquele dia, algo mudou. Aquele olhar, aquele sorriso, aquela frase, tudo parecia diferente, carregado de um significado oculto que eu não conseguia decifrar. Minha avó sempre dizia: "Águas calmas são profundas." E eu nunca entendi tão bem o significado dessas palavras como naquele momento. A aparente tranquilidade da fazenda escondia um segredo, uma tensão que eu podia sentir no ar. Eu, que sempre fui tão corajosa, me sentia pequena e vulnerável diante daquela situação. Eu estava prestes a enfrentar um desafio que testaria todos os meus limites, uma experiência que mudaria para sempre a minha percepção sobre as pessoas e sobre a vida. A Bia e eu, a gente era unha e carne desde pirralhas. Crescemos juntas, dividindo segredos, confidências, sonhos bobos de menina. Nossas casas eram próximas, mas eu sempre preferia a dela. Tinha um pé de jabuticaba enorme no quintal, daqueles que você sobe e passa horas lá em cima, se lambuzando inteira e rindo até a barriga doer. E tinha o seu Jorge, padrasto da Bia, um cara boa praça, sempre com um sorriso no rosto e uma piada na ponta da língua. Ele me tratava como se eu fosse da família, me chamava de filhota e sempre tinha um abraço apertado para me receber. Me sentia segura perto dele, sabe? Como se ele fosse um segundo pai. Naquele dia, o sol estava de rachar. Lembro que a gente tinha passado a tarde inteira no rio, nadando e pegando sol. Voltamos para casa exaustas, com a pele ardendo e os cabelos molhados. A Bia subiu correndo pro quarto para tomar banho, enquanto eu fiquei na cozinha, tomando um copo d'água gelada. Foi quando o seu Jorge apareceu na porta, com uma expressão estranha no rosto. Uma mistura de ansiedade e excitação. Não sei explicar direito. Ele me chamou com um gesto de cabeça, indicando o corredor que levava aos quartos. "Vem cá, filhota", disse ele num tom baixo, quase um sussurro. "Quero te mostrar uma coisa que a Bia não sabe fazer." O quarto do seu Jorge era simples, como todo o resto da casa. Paredes de madeira pintadas de um azul desbotado, uma cama de casal com uma colcha de crochê feita pela mãe da Bia, um guarda-roupa antigo com as portas meio descascadas. O cheiro de madeira e suor pairava no ar, misturado com um leve aroma de fumo de corda, que ele costumava fumar no cachimbo.
Ele fechou a porta atrás de mim e aquele simples gesto fez meu coração disparar. O clique da fechadura pareceu ecoar no silêncio do quarto, amplificando a tensão que eu já sentia. Ele se virou para mim, com aquele sorriso enigmático ainda estampado no rosto, e repetiu a frase: "Vou te mostrar algo que sua amiga não sabe fazer." Minhas mãos começaram a suar frio e senti um nó se formando na minha garganta. O que ele queria dizer com aquilo? Minha mente trabalhava a 1000 por hora, tentando encontrar uma explicação lógica, uma justificativa inocente para aquela situação. Mas a cada segundo que passava, a dúvida e o medo se intensificavam. Pensei em sair correndo, abrir a porta e gritar por socorro, mas algo me prendia ali, como se eu estivesse hipnotizada por aquele olhar intenso, por aquela voz rouca que sussurrava palavras carregadas de um duplo sentido que eu não conseguia decifrar. Meu corpo inteiro tremia, como se eu estivesse prestes a entrar em uma batalha. O que você faria no meu lugar? Você teria coragem de enfrentar o desconhecido, de se entregar ao mistério, ou se renderia ao medo e fugiria? Deixa o like se você já se sentiu assim, dividida entre a curiosidade e o terror, sem saber qual caminho escolher. Preciso que vocês entendam o que se passava na minha cabeça naquele momento. A confusão, a angústia, a sensação de estar presa em uma teia de insinuações. A história está apenas começando, e vocês precisam saber o que aconteceu em seguida. Ele foi até o canto do quarto, onde um baú antigo repousava sobre uma mesinha de madeira. Era uma caixa linda, toda trabalhada em entalhes, com desenhos que pareciam contar histórias de tempos passados. A madeira escura, polida pelo tempo, brilhava sob a luz fraca do quarto, criando um contraste fascinante com os detalhes dourados das ferragens. Meus olhos grudaram naquela caixa, na textura da madeira, imaginando o que haveria lá dentro. Joias? Fotos antigas? Cartas de amor? A curiosidade me corroía por dentro, me impulsionando a me aproximar, a tocar aquele objeto misterioso que parecia guardar segredos ancestrais. Ele abriu o baú devagar, com um sorriso misterioso que me fez prender a respiração. A cada volta da fechadura, a tensão aumentava, como se eu estivesse prestes a descobrir um tesouro escondido, um segredo guardado a 7 chaves. O rangido da madeira antiga ecoava no silêncio do quarto, amplificando a expectativa. Minhas mãos tremiam, e eu sentia um calor subir pelo meu corpo, como se uma corrente elétrica estivesse percorrendo minhas veias. O que ele ia me mostrar? O que aquela caixa continha de tão especial, de tão secreto, que minha amiga não sabia fazer? Aquele mistério me envolvia como uma névoa densa, me deixando sem fôlego, à mercê daquela revelação iminente. A cada segundo que passava, a ansiedade crescia, me consumindo por dentro, me transformando em uma massa de nervos à flor da pele. Eu mal podia esperar para ver o que ele tinha naquelas mãos, o que ele ia revelar, o que ia me ensinar, o que ia me mostrar. Ele abriu a caixa. Dentro, um monte de ferramentas pequenas, brilhantes, de vários formatos. Senti um alívio imenso misturado com curiosidade. Ele pega uma ferramenta delicada e começa a explicar que é para entalhar madeira, um hobby que ele tem há anos. Sua amiga não tem paciência para isso, ele diz com um sorriso carinhoso. Mas você, filhota, eu vejo em você a mesma delicadeza que eu tinha quando comecei. Meus olhos brilhavam. As ferramentas, antes misteriosas, agora pareciam convidativas, brilhando sob a luz do quarto como pequenas joias. Ele me mostrou cada uma delas, explicando sua função, a forma correta de segurar, o tipo de madeira ideal para cada trabalho. Falava com paixão, com os olhos brilhando de entusiasmo, como se estivesse compartilhando um segredo precioso. E de fato, era. Ele estava me apresentando a um mundo novo, um universo de formas, texturas e possibilidades. Sentia-me privilegiada, escolhida para receber aquele conhecimento, para aprender aquele ofício que minha amiga, por algum motivo, não conseguia apreciar. Ele me mostrou alguns dos seus trabalhos. Pequenas esculturas de animais, pássaros, flores, cada uma delas com detalhes impressionantes, que demonstravam a sua habilidade e dedicação. Toquei a madeira lisa, sentindo a textura suave sob meus dedos, imaginando o trabalho minucioso que ele teve para criar aquelas peças de arte. Aquele momento, antes carregado de tensão e mistério, se transformou em uma experiência única, um aprendizado valioso que eu guardaria para sempre. A cada explicação, a cada demonstração, eu me sentia mais próxima dele, mais conectada àquele homem simples que escondia um talento extraordinário. E a cada peça que eu admirava, a cada detalhe que eu observava,
A minha admiração por ele crescia, se transformando em respeito, em gratidão por ter me mostrado aquele mundo mágico da Intalli em Madeira. Ele me convidou para sentar ao seu lado e juntos começamos a trabalhar em um pequeno pedaço de madeira. Suas mãos firmes e experientes guiavam as minhas, ainda hesitantes e desajeitadas. Ele me ensinava com paciência, com carinho, me incentivando a explorar a minha criatividade, a descobrir o meu próprio estilo. E enquanto a gente trabalhava, conversávamos sobre a vida, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas experiências. Aquele momento de intimidade, de compartilhamento, foi como um bálsamo para a minha alma, um alívio para a tensão que eu havia sentido antes. E enquanto eu entalhava a madeira, sentindo a textura áspera sob meus dedos, eu percebi que ele não estava apenas me ensinando um ofício, ele estava me mostrando um caminho, uma forma de expressar a minha criatividade, de encontrar a minha própria voz. E por isso eu seria eternamente grata. A arte do entalhe. Era isso que ele queria me mostrar. Seu Jorge, com as mãos calejadas e firmes, segurava as ferramentas com uma delicadeza que me impressionava. Ele me explicava cada detalhe, cada movimento, cada nuance daquela arte milenar. A madeira, sob a pressão da goiva, cedia, se transformava, ganhava vida. Era como um ato de amor, uma dança sensual entre a ferramenta e a matéria-prima. Ele me mostrou como criar curvas, como desenhar linhas, como dar forma aos meus pensamentos, às minhas emoções. E eu, fascinada, absorvia cada palavra, cada gesto, cada toque. Meus dedos, ainda desajeitados, tentavam reproduzir os movimentos dele, buscando a mesma precisão, a mesma leveza, a mesma paixão. A cada lasca de madeira que se desprendia, eu sentia uma vibração percorrer meu corpo, uma energia que me conectava àquele pedaço de natureza, àquela tradição ancestral. Era como se a madeira sussurrasse segredos em meus ouvidos, me revelando a sua história, a sua essência. E seu Jorge, com a paciência de um mestre, me guiava nessa jornada de descobertas, me incentivando a explorar os meus limites, a ousar, a criar. A Bia não tem paciência para essas coisas, ele comentou com um sorriso carinhoso. Mas você, filhota, você tem o dom. Eu vejo em você a mesma sensibilidade, a mesma paixão que eu tinha quando comecei. Suas palavras eram como um bálsamo para a minha alma, um reconhecimento da minha capacidade, da minha força interior. E eu, com o coração transbordando de gratidão, me entregava de corpo e alma àquela arte, aquele momento, aquela conexão profunda que se estabelecia entre nós. A madeira sob meus dedos ganhava forma, se transformava em flores, em pássaros, em figuras abstratas que expressavam a minha alma, os meus desejos, os meus sonhos mais secretos. E a cada nova criação, eu me sentia mais viva, mais completa, mais conectada ao universo. O quarto, antes carregado de tensão, agora vibrava com a energia da criação, com a força da arte. O cheiro de madeira recém-cortada se misturava ao aroma do suor, criando uma atmosfera inebriante, quase erótica. E eu, entregue àquele ritual de transformação, me sentia como uma deusa, moldando o mundo à minha imagem e semelhança. As horas passavam como um sopro, e eu mal percebia o tempo voar. Estava imersa naquele universo de formas, de texturas, de cores, de sensações. E seu Jorge, com a sua presença serena e acolhedora, me guiava nessa jornada de autoconhecimento, me mostrando o caminho para a minha própria essência. Ele me ensinou a lixar a madeira, a polir as superfícies, a dar o acabamento final às minhas criações. Cada etapa do processo era um aprendizado, uma descoberta, um prazer. E quando finalmente terminei a minha primeira peça, uma pequena flor de madeira, senti uma emoção profunda me invadir. Era a sensação de ter criado algo único, algo que carregava a minha marca, a minha alma. E seu Jorge, com os olhos brilhando de orgulho, me abraçou forte, me parabenizando pela minha conquista. Você tem talento, filhota, ele disse, com a voz embargada de emoção. Nunca deixe ninguém te dizer o contrário. Suas palavras ficaram gravadas em meu coração, como um mantra, como um guia para a minha vida. E eu, com a flor de madeira em minhas mãos, senti que havia encontrado o meu propósito, o meu caminho. A arte do entalhe havia me transformado, havia me libertado, havia me conectado à minha própria essência. E por isso eu seria eternamente grata a seu Jorge, o homem que me mostrou a beleza da criação, o poder da transformação, a magia da arte. A lição de paciência,
Passo a tarde com ele, aprendendo os primeiros passos do entalhe. Sinto a madeira sob meus dedos, a força que preciso fazer, a delicadeza dos movimentos. Ele me ensina sobre paciência, sobre a beleza de criar algo com as próprias mãos, e como a Bia nunca teve paciência para trabalhos manuais. A madeira, no começo, resistente, bruta, aos poucos vai, cedendo, se moldando sob meus dedos. É uma sensação incrível, como domar um animal selvagem, como lapidar uma pedra preciosa. Cada corte, cada incisão, revela uma nova textura, uma nova forma, uma nova possibilidade. O cheiro da madeira fresca invade minhas narinas, me embriaga, me transporta para um lugar de paz, de tranquilidade, de conexão com a natureza. As horas voam, e eu me perco naquele universo de formas, de texturas, de cheiros. Sinto o suor escorrer pela minha testa, pelas minhas costas, mas não me importo. Estou completamente absorvida pelo processo, pela magia da criação. Seu Jorge, com a paciência de um mestre, me guia, me corrige, me incentiva. Suas mãos, calejadas pelo tempo, tocam as minhas, me transmitindo a sua experiência, a sua paixão. E eu, como uma aprendiz dedicada, absorvo cada ensinamento, cada toque, cada palavra. A madeira sob meus dedos se transforma em flores, em pássaros, em figuras abstratas que expressam a minha alma, os meus desejos, os meus sonhos mais secretos. E a cada nova criação, eu me sinto mais viva, mais completa, mais conectada ao universo. O sol começa a se pôr, pintando o céu com tons de laranja, rosa e violeta. A luz dourada invade o quarto, iluminando as nossas mãos, as nossas ferramentas, as nossas criações. É um momento mágico, de pura beleza, de profunda conexão. E eu, com o coração transbordando de gratidão, agradeço a seu Jorge por ter me mostrado aquele mundo, por ter me ensinado aquela arte, por ter me dado a oportunidade de descobrir a minha própria criatividade. Ele sorri, com os olhos brilhando de orgulho, e me abraça forte. Você tem talento, filhota, ele diz, com a voz embargada de emoção. Nunca deixe ninguém te dizer o contrário. Suas palavras ficam gravadas em meu coração, como um mantra, como um guia para a minha vida. E eu, com a minha pequena escultura de madeira em minhas mãos, sinto que encontrei o meu propósito, o meu caminho. A arte do entalhe me transformou, me libertou, me conectou à minha própria essência. E por isso, eu serei eternamente grata a seu Jorge, o homem que me mostrou a beleza da criação, o poder da transformação, a magia da arte. Aquele dia na fazenda mudou a minha vida para sempre. Descobri um talento que eu nem sabia que existia, uma paixão que me consumiu por completo. E aprendi uma lição valiosa: a paciência. A paciência de observar, de aprender, de criar, de transformar. A paciência de esperar o momento certo, de respeitar o tempo da natureza, o tempo da madeira, o tempo da minha própria alma. E essa paciência que aprendi com seu Jorge me acompanha até hoje, em todos os aspectos da minha vida. Ela me ensinou a lidar com as dificuldades, a superar os desafios, a perseverar nos meus sonhos. E por isso, eu sou eternamente grata a ele, o homem que me mostrou o caminho da arte, o caminho da paciência, o caminho da minha própria essência. No final termino um pequeno entalhe, tosco, mas meu. Sinto um orgulho imenso. Entendo a lição do seu Jorge, não só sobre entalhe, mas sobre a força que temos dentro da gente para criar, para aprender, para superar desafios. Volto para casa com uma nova perspectiva, com a sensação de ter descoberto um novo mundo. E com um segredinho entre mim e o seu Jorge, algo que a Bia realmente não sabe fazer. Aquele calor, aquela excitação, era a paixão pela arte, pela criação. Aquele arrepio na espinha, a respiração presa na garganta, era a emoção de descobrir um talento escondido, uma força interior que eu nem sabia que existia. E aquele sorriso malicioso do seu Jorge era o sorriso de um mestre orgulhoso que via em mim a mesma chama que um dia o incendiou. A madeira, bruta e resistente, se transformou em algo belo e delicado sob meus dedos. Assim como eu. As ferramentas, frias e afiadas, me mostraram a força e a delicadeza que habitavam em mim. E o seu Jorge, com sua paciência e sabedoria, me guiou nessa jornada de autodescoberta. Ele me mostrou que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Que a verdadeira beleza não está na aparência, mas na essência. Que a verdadeira paixão não está no prazer efêmero, mas na criação, na transformação, na arte.
E essa lição, essa descoberta, essa transformação é algo que levarei comigo para sempre. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa história. Se inscrevam no canal para mais causos como esse. E lembrem-se, a verdadeira força está naquilo que criamos, naquilo que transformamos, naquilo que nos torna únicos. E aquele segredo, aquela insinuação, aquele duplo sentido que me fez tremer na base? Bem, não era nada daquilo que vocês estavam pensando. Aquele algo que a Bia não sabia fazer era a arte do entalhe em madeira. Sim, isso mesmo. O seu Jorge, com toda a sua paciência e delicadeza, me ensinou os primeiros passos daquela arte milenar. E eu, que sempre fui estabanada, descobri um talento que nem imaginava ter. Aquele calor, aquela excitação que eu sentia, era a paixão pela arte, pela criação. Aquele arrepio na espinha, a respiração presa na garganta, era a emoção de descobrir um talento escondido, uma força interior que eu nem sabia que existia. E aquele sorriso malicioso do seu Jorge? Era o sorriso de um mestre orgulhoso, que via em mim a mesma chama que um dia o incendiou. A madeira, bruta e resistente, se transformou em algo belo e delicado sob meus dedos. Assim como eu. As ferramentas, frias e afiadas, me mostraram a força e a delicadeza que habitavam em mim. E o seu Jorge, com sua paciência e sabedoria, me guiou nessa jornada de autodescoberta. Ele me mostrou que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Que a verdadeira beleza não está na aparência, mas na essência. Que a verdadeira paixão não está no prazer efêmero, mas na criação, na transformação, na arte. E essa lição, essa descoberta, essa transformação é algo que levarei comigo para sempre. Lembrem-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar. E a cada vez que nos levantamos, nos reinventamos, nos transformamos em algo ainda mais forte, mais belo, mais completo. Assim como a madeira bruta se transforma em uma obra de arte, nós também podemos nos lapidar, nos aprimorar, nos tornar a melhor versão de nós mesmos. E para isso precisamos apenas de paciência, dedicação e a coragem de nos entregarmos ao processo de criação, de transformação, de autodescoberta. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa história. Se inscrevam no canal para mais causos como esse. E não se esqueçam de deixar o like. Até a próxima!